Olá a todos, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Patrícia Monteiro, esta é a leitura especial dos arcanos maiores, a temperança. E a palavra-chave que me veio para esta leitura foi paciência. Vocês, se calhar, algumas pessoas que estão no canal há menos tempo não sabem, mas eu estou a criar leituras especiais dos arcanos maiores e a última que nós gravámos foi a morte. E agora é a altura da temperança. Só que o que é que acontece? Entre cada leitura de arcanos maiores, eu tenho que incorporar aquele arcano e deixar que a energia do mesmo me transforme a mim até eu poder gravar o vídeo. Então, muitas vezes o que acontece é que eles estão muito separados no tempo. Portanto, existe uma playlist, na parte das listas de reprodução do canal, existe uma playlist destas leituras dos arcanos maiores, se vocês quiserem ver as anteriores. Ao início eu fazia aquelas dos 3 montinhos, depois passei a fazer uma leitura intuitiva baseada no arcano em questão. Eu hoje trago-vos um baralho muito especial que se chama Rhiannon, ok? E que me foi oferecido por uma querida seguidora chamada Leila de Luca, a quem eu vou mandar um grande beijinho. É um baralho que só tem arcanos maiores. E a Leila fez aqui um trabalho muito especial de tirar de dentro dela estes arcanos, ok? Portanto, isto tem uma grande componente de cura, este baralho, e de transformação. E esta é a carta que nós vamos trabalhar hoje, a carta da temperança. Ok? Se vocês quiserem saber mais informações sobre este baralho, adquirir o baralho, eu vou deixar no descritivo do vídeo, na parte dos baralhos que eu utilizei, vão lá estar todos os baralhos. E à frente deste baralho, o Rhiannon, eu vou colocar o e-mail e o Instagram da Leila, se vocês quiserem saber mais coisas sobre o baralho dela, tá bem? Portanto, muito obrigada, Leila. Vamos agora então começar esta leitura e eu queria vos dizer que eu, quando olho para esta carta, a temperança tem sempre aqueles 2 copos, não é? Que estão em contacto um com o outro, não é? Muitas vezes aparecem 2 copos na carta da temperança e é a água que une os dois. Aqui é o arco-íris e isto é extremamente simbólico para mim. Eu estou a dar a minha interpretação das coisas, ok? Não se esqueçam. Eu trabalho com a minha intuição e a minha interpretação. O arco-íris vem sempre depois do mau tempo, portanto indica sempre uma fase positiva depois de uma fase negativa, ok? E os 2 copos podem muito bem representar 2 pessoas, porque eu estou com um feeling muito forte de que esta leitura é sobre amor. Amor e paciência, ok? Porque paciência é a palavra-chave que me veio à cabeça quando eu pensei em gravar a leitura da temperança, ok? Então eu acredito que sejam 2 pessoas que já passaram uma fase difícil uma com a outra, de alguma forma permaneceram sempre ligadas, sempre conectadas, estas 2 pessoas, porque os 2 copos estão sempre em comunicação de alguma forma, mesmo que as pessoas na matéria tenham estado separadas, elas nunca se desligaram, e agora vem um arco-íris, portanto vai haver uma fase positiva depois da fase negativa. Mas, para haver esta transformação do negativo para o positivo, de certeza que passou algum tempo e é por isso que a palavra paciência vem como uma palavra-chave para nós agora, ok? Às vezes há certos níveis de transformação que demoram tempo. E o mais interessante aqui é que estes 2 copos estão colocados aqui, não é? Ao lado da cara da personagem da carta, que por acaso deve ser um anjo, porque tem asas de anjo. Tá? Estão aqui a cara e está os 2 copos aqui a comunicar por cima da cabeça do anjo. Ok? Pode ter havido, para alguns de vocês que estão a ressoar com o que eu estou a dizer, porque é assim, vocês veem estas leituras, vocês podem ressoar com a leitura toda ou com uma parte, certo? Eu vou dando sempre várias mensagens ao longo da leitura. O anjo está no meio dos 2 copos, ou seja, entre estas 2 pessoas, estes 2 indivíduos, existe forças angélicas a atuar. Existe o espírito. Eu acredito que esta separação, não é? Porque as 2 pessoas estão separadas por um anjo.
esta separação entre estas duas pessoas, que está aqui mostrada na carta, pode ter sido provocada também pelo despertar espiritual, ok? De uma delas, ou das duas, mas esse despertar espiritual tinha que ser feito com algum afastamento. Talvez seja essa a fase negra entre as duas pessoas. Porque agora vem o arco-íris, vem a fase boa, ok? Portanto, está a haver uma transformação da fase negra para a fase boa. Entre duas pessoas aparentemente afastadas de alguma forma. Duas pessoas que estão ligadas a vários níveis, provavelmente espiritualmente ligadas, mas a nível da matéria podem estar separadas, ok? Bem, já falei demais para uma carta, não vos parece? Olhem, nós vamos usar como baralho principal um tarô que eu adoro, que é uma edição especial que eu já usei. Vou-vos mostrar tudo, está bem? Todos os baralhos estão escritos no descritivo do vídeo. Uma edição limitada, uma edição limitada chamada Forest Creatures Tarot, ok? Este fui eu que ofereci de presente a mim própria. Eu já baralhei um bocado as cartas, talvez eu agora vá baralhar um pouco mais, mas eu ainda tenho algumas mensagens para vos passar antes de começarmos a leitura. Primeiro, eu quero vos dizer que eu recebi duas músicas. Uma delas é de uma telenovela brasileira antiga, chamada Laços de Família, e que por acaso está a passar aqui em Portugal à tarde, outra vez, já deu aqui em Portugal na altura, mas agora está a repetir. E eu no outro dia, sem querer, alguém estava com a televisão ligada à hora da telenovela e estava a dar esta música e aquilo ficou na minha cabeça. E agora, quando eu vim a gravar este vídeo, a música saltou e começou a tocar. Já sabem como é que é, tenho aqui um rádio. E a música é de um cantor chamado Hanson e chama-se Save Me, tá? Vou deixar no descritivo do vídeo uma versão desta música legendada para vocês entenderem. É muito gira a música. A outra música que veio a seguir para mim é da Miley Cyrus e chama-se The Climb. Portanto, a escalada, a subida da montanha. E eu achei a letra dessa música incrível. Incrível porque fala sobre realmente, às vezes, o mais importante é o progresso, o mais importante é a subida da montanha, não é? Tem tudo a ver com paciência, tem tudo a ver com a carta da temperança, ok? Pronto, vou deixar as duas músicas no descritivo do vídeo, os links, se vocês quiserem ver. E vamos lá para esta leitura. Não posso falar mais, já não aguento a mim própria. Eu acho que esta leitura vai ser longa, porque eu tenho tantos baralhos para tirar que eu nem sei. Vamos ver o que é que vem para nós aqui. Sobre temperança, paciência. Tenho que me rir. O que é que eu disse que achava que isto era de amor? 2 de copas, assim, só para abrir a pestana. Só para abrir a pestana, para começarmos bem. 2 de copas, vamos a isto. Estas cartas são todas grandes, eu acho que não vou ter espaço aqui para tanta coisa, porque eu depois vou ter que gravar a extensão, não é? 2 de paus. Pagem de ouros, perfeito. Sabem o que é que para mim significa o pagem de ouros? Que eu falo muitas vezes, não sabem? Muitas vezes significa pedir desculpa. Vamos ver o que é que vem aqui. Também não quero estar a tirar conclusões precipitadas. 6 de ouros. Ah, pois. O mago. Três de ouros. E por baixo do baralho vamos ter, que vai ficar junto com a temperança cá em cima como 2 cartas principais, o carro.
Temperança e o carro. Portanto, é um contraste, não é? Paciência porque as coisas vão andar, é o que isto quer dizer por baixo do baralho. Olha aqui. Paciência porque as coisas em algum momento vão andar, mas até chegar a esse momento pode haver um compasso de espera, uma paciência. Ok? Então, vamos contar aqui a história entre um homem e uma mulher. Homem e mulher que estão ligados espiritualmente, sem dúvida, estão ligados emocionalmente, estão ligados mentalmente, estão ligados através das forças invisíveis. Mas estão separados na matéria. Esta carta muitas vezes fala de distância, afastamento, às vezes, 2 de paus, e nós vemos ela aqui sozinha, a olhar para o horizonte. Ela pode ter sido traída por ele, de alguma forma. Nós vemos aqui uma cobra. Ela pode ter sentido traída por este homem, porque ela projetou uma ideia de que eles iam construir alguma coisa a longo prazo. Isto é o 2 de paus, que fala de coisas para a vida, quase, não é? A longo prazo. Ela teve uma visão deles a longo prazo. As coisas não correram como ela estava à espera. Ela sentiu-se traída. Aqui a cobra aparece aqui. Isto pode ter tido interferências de terceiras pessoas, pessoas que se intrometeram entre estas duas pessoas, porque a cobra muitas vezes, vocês sabem, a gente chama as pessoas de cobras venenosas, é porque as pessoas às vezes ou falam demais ou metem-se onde não são chamadas, não é? Então isto pode indicar que houve intrigas no meio destas duas pessoas que acabaram por afastar estas pessoas e esta mulher ficou a sentir-se sozinha e a sentir que perdeu, entre aspas, a pessoa que ela gostava. Tá? Eu vejo aqui um certo arrependimento desse homem. Esse homem foi realmente, escolheu uma outra experiência longe dela. Está arrependido. Eu vejo aqui a vontade que ele tem de comunicar com esta mulher para lhe pedir desculpa, ou pelo menos mostrar que está arrependido das coisas que aconteceram no passado, porque ele sabe que ela provavelmente não ficou bem quando ele se foi embora, ok? Coisas interessantes aqui. Sempre foi e continua a ser o desejo desta mulher manifestar este homem de volta, o mago. Mas como vocês veem, este mago é uma mulher, ok? Sempre foi o desejo desta mulher manifestar este homem de volta. O universo está farto de saber disto. O universo sabe que ela quer isto. Ela já comunicou através, sei lá, do pensamento, do decreto, da visualização. Eu até acho que para as pessoas que vão ressoar com esta história, a mulher desta história já tentou quase todas as técnicas de manifestação a respeito desta situação. Tá? O que foi bom, porque é como se esta situação lhe tivesse dado a ela uma motivação para ela explorar, conhecer e aplicar coisas sobre manifestação que ela não conhecia antes. Ok? E no caso específico desta história, a mulher desta história foi forçada e guiada pelo universo a trabalhar nela mesma, tá? Não só a aprender sobre manifestação, mas a trabalhar nela mesma, na relação que ela tinha com ela, tá? Ganhando amor próprio, ganhando sabedoria. Pronto, foi isto. Ganhando amor próprio, sabedoria para cuidar dela própria, sabedoria que lhe permitia estar numa melhor relação com ela mesma. Portanto, às vezes nós lançamos uma intenção para o universo e aparece-nos à frente o resultado da nossa manifestação. No caso desta mulher e deste homem, eles permaneceram sempre ligados, mas eles já estão afastados há algum tempo e é por isso que esta leitura fala de paciência. Ela está realmente a conseguir manifestá-lo de volta, mas não porque ela, como é que eu ia dizer? Enquanto ela focou muito nele, ela não estava a conseguir manifestá-lo de volta. Mas quando ela começou a focar nela e a trabalhar nela, foi quando as coisas começaram a dar a volta no sentido do reencontro entre estas duas pessoas. 6 de ouros. Ela tinha aqui um padrão que bloqueou muito também esta manifestação durante bastante tempo. É que ela punha este homem no pedestal. Vocês veem, a fada é muito mais pequena do que o homem, mostrando que ela o punha a ele muito lá em cima. E quando ela pensava em manifestá-lo,
ela sempre se sentiu, se calhar, um bocadinho... Ela sempre duvidou se teria capacidade para o manifestar. E quando nós estamos nessa energia, será que eu consigo, será que não? Quer dizer que estamos a pôr a outra pessoa no pedestal, não é? A achar que não somos suficientemente bons para manifestar isto, ok? É claro que isto é uma ilusão, aqui representada pela Lua, e é um padrão que ela está-se a libertar agora e que tem sido um grande bloqueio a esta manifestação acontecer, tá? A chave para estas duas pessoas se manifestarem uma à outra, a chave é exatamente o trabalho do amor próprio que esta mulher está a fazer nela e que ele vai ter obrigatoriamente, entre aspas, que refletir na direção dela o amor que ela construiu por ela própria, tá? O carro mostra-me exatamente que esta conexão e esta manifestação andar para a frente vai depender do foco e do compromisso desta mulher em trabalhar nela própria, no amor próprio dela. É isso que está a dar a volta à situação. Mas isto está a demorar imenso tempo. E é um trabalho de paciência. Eu acho que esta mulher veio com um contrato de alma para esta vida, para trabalhar a paciência. Ok? Ok, vamos tirar algumas cartas extra do tarot dos arcanos maiores, aquele Rhiannon, acho que estou a dizer bem, Rhiannon, que é só os arcanos maiores, está bem? Que nós tiramos a carta da temperança, vamos tirar mais 3 cartas de complemento e ver que outros 3 aspectos estão relacionados com a energia da temperança aqui. Os namorados, ok? Estão a ver? Portanto, a materialização da conexão entre estas duas pessoas que estão aqui desenhadas de frente uma para a outra. Há uma estrutura energética que está a ser construída entre estas duas pessoas e a base dela é o amor, porque estas duas pessoas sempre tiveram amor, mesmo à distância. Olha aqui, tá? E essa estrutura energética, olha aqui as asas do anjo, aqui atrás, está a ser construída, mesmo que estas pessoas tenham estado em silêncio, mesmo que estas pessoas tenham estado afastadas. Tá? É uma escolha da alma deles, foi uma escolha da alma deles, eles estarem a fazer este trabalho de reconstrução energética em afastamento material e físico. A torre, olha aqui, lá está, havia uma estrutura criada entre os dois aqui na matéria, que era falsa, foi destruída. Os conceitos que eles tinham começaram a ser também destruídos quando eles se afastaram, ok? Eles afastaram-se e começou a haver uma cura profunda de todos os conceitos e crenças que estruturavam a relação entre eles. Era uma base falsa e foi por isso que cada um foi para o seu lado, tá? E houve uma reestruturação energética profunda e grande. E está a haver ainda entre estas duas pessoas, mesmo elas estando à distância. E é engraçado porque aquilo que faz as coisas acontecerem é ela, a mulher da história, a trabalhar nela própria. Não é ela a visualizá-lo a ele ou a pedir ao universo para ele vir. Esse trabalho está mais do que feito. O universo sabe perfeitamente o que é que ela quer. Aquilo que faz realmente as coisas acontecerem, mesmo que ela ainda não tenha provas disso, é o trabalho que ela faz energético de amor próprio nela e o foco e o compromisso que ela tem com esse trabalho de amor próprio. É isso que está a dar a volta a isto tudo. O diabo. Tentação, não é? Do diabo. Pois é, havia muitas coisas tóxicas entre eles os dois. Foi por isso que as coisas não deram certo. E que estas estruturas caíram, a torre, colapsaram. Estas estruturas caíram e colapsaram, não deram certo, porque estas duas pessoas tinham muitas coisas tóxicas entre elas. Então até foi para o bem dos dois esta separação e este crescimento em afastamento. Vamos usar aqui o oráculo da Grande Mãe, que me foi oferecido pela minha querida Cris Yassi. Um grande beijinho, minha querida Cris, obrigada. Ela já me ofereceu isto há muito tempo, mas só agora é que nós vamos usar e vamos ver que informação extra nós conseguimos recolher sobre esta leitura
forte leitura que as cartas aqui deste tarot aqui mexem com a minha cabeça. Estou a falar a sério, não posso estar a olhar muito tempo para elas, começam aqui a mexer no terceiro olho. Aradia, isto é um baralho, o oráculo da Grande Mãe tem muita energia da deusa. Exatamente, diz aqui. Divinação, magia e espiritualidade com os arquétipos da deusa, tá? Portanto, nós temos Aradia. Eu o ensino a encontrar... O que aqui diz é, eu o ensino a encontrar a liberdade plena da sua alma. É o que está a acontecer agora. Cada um deles está a encontrar a liberdade plena da sua alma. Quanto mais eles contactam com quem eles são em essência, mais eles se aproximam um do outro na matéria. Tá? Arian Rod. Eu sou a estrela que indica o seu porto seguro. Tá? É engraçado porque a estrela fala muito sobre propósito, realização de sonhos, e isto mostra-me que quanto mais eles seguem os sonhos deles e mais têm vontade de fazer aquilo que realmente está cá dentro, mais eles se lembram um do outro, mais eles têm vontade de se aproximar um do outro. Também é uma coisa que os aproxima, é o propósito individual de cada um, leva-os de volta um ao outro. Bem, muito espiritual esta leitura, bolas. Eu acho que há aqui um deles ou os dois que estão com vontade de comunicar, porque eu estou aqui com a garganta bloqueada e isto tem a ver com o bloqueio na comunicação. E é engraçado porque a temperança também fala sobre comunicação, muitas vezes. Portanto, eu acho que há aqui alguém que quer comunicar com alguém. Eu acho que é ele que quer comunicar com ela, porque temos o pajem de ouros e aparece o homem. Portanto, ele está a querer comunicar com ela. Quer muito pôr para fora alguma coisa. Saíram duas cartas. Frigg. Nas nuvens dos céus eu teço o sentido da vida. Ou seja, foi aquilo que eu disse, eles estão a criar uma estrutura energética primeiro. Tudo aquilo que aparece na nossa experiência visível e aquela experiência que nós captamos com os sentidos, primeiro foi criado a um nível invisível, portanto na energia. E é engraçado que é o que diz aqui, nas nuvens dos céus eu teço o sentido da vida. O que é que isto quer dizer? No mundo espiritual, no mundo energético, está a ser criado o sentido da vida destas duas pessoas, que é irem na direção uma da outra. Amaterasu. É hora de reconhecer o seu poder interior. Tá? É hora de reconhecer que isto é possível, apesar de já ter passado muito tempo, apesar de haver distância, apesar de haver seja lá o que for, é hora de reconhecer o poder interior que este tipo de conexão tem sobre a matéria. Conexões muito espirituais, o espírito domina a matéria. Há aqui outras coisas interessantes que nós vamos ver nesta leitura, isto é uma leitura diferente. Vamos tirar aqui umas cartas de... Vocês sabem que eu venho aqui com um pequeno coquetel de oráculos. As cartas do oráculo de Lightworker Oráculo, oferecido pela minha querida Alessandra da Silva. Muito obrigada, minha querida Alessandra. Este é um oráculo de cura, chama-se de Lightworker, portanto o trabalhador da luz, o oráculo do trabalhador da luz. Agora, eu não vou fazer a interpretação fiel de acordo com as cartas, eu vou ver o que é que as imagens me transmitem, o que é que o nome da carta me transmite e vou-vos dizer. E vamos tirar só duas cartas. Eternal Now. Tá? Olha aqui, isto parece quase como se fosse Deus a soprar e a ajudar na concepção deste reencontro entre estas duas pessoas. Portanto, porque é como se Deus soubesse que estas duas pessoas estão ligadas pelo coração, ok? Olha aqui. É como se o universo soubesse que estas duas pessoas gostam realmente uma da outra.
E nunca foi por falta de amor que se separaram. Foi por outras coisas que se colocaram entre elas, ok? Mas tudo está no caminho certo. Era suposto estas pessoas afastarem-se, mas agora o universo, Deus, está a soprar e através do seu sopro, através da sua cura, através da sua magia, através da inteligência da sua mente, está a ajudar na manifestação disto, está bem? É importante estas duas pessoas focarem-se no momento presente. Porque quando nós estamos presentes no presente, sem estar a lamentar o que passou, sem estar a antecipar o futuro, a energia do espírito flui muito melhor pelos nossos corpos. Ou seja, aquilo que foi criado a nível espiritual e energético tem maior possibilidade de ancorar na matéria. Porque a maior parte das vezes as nossas manifestações precisam do nosso corpo. A energia tem que passar pelo nosso corpo e pelos nossos chakras para ancorar na matéria antes de nós podermos ver com os nossos olhos a nível de experiências e circunstâncias. Soul Child. É possível que estas duas pessoas tenham um contrato para ter uma criança um com o outro. Está bem? Portanto, há um contrato com a alma de uma criança. Que eu acho que não é... É que estas duas pessoas podem ter filhos atualmente, ok? Mas o que eu acho aqui é que isto é um outro filho que eles vão ter um com o outro. Quando eu falo em filhos, não tem que ser pessoas, tá? Podem ser animais. Não tem que ser filhos biológicos. Podem ser crianças adotadas, pode ser qualquer coisa. É como se fosse o resultado da união, tá? Portanto, há um contrato com alguém ou um animal, com a alma desse animal ou com a alma de uma criança que vai nascer deste casal. Por isso é que isto também tem a bênção do universo, não é? O sopro do universo. Ora bem, vou-vos apresentar um oráculo novo. Mais um, porque até agora eu só apresentei oráculos novos. Não, é mentira. Há aqui uma coisa que não é nova, que é este. Forest Creatures. Então nós vamos usar Uncover Your Past Lives Oracle, que é um oráculo para nós sabermos mais informação sobre vidas passadas. Ele é redondo. E vamos ver aqui entre estas duas pessoas se há aqui alguma vida ou algumas vidas passadas que se queiram revelar agora e que possam estar a constituir algum tipo de bloqueio a esta reconexão, a esta manifestação do reencontro, da reconexão entre estas duas criaturas. Criaturas do além. Portanto, é uma vida no tempo do faroeste, porque eu vejo aqui cowboy, tá? De acordo com a posição em que as cartas me saem, é que eu vejo o que é que significa. Vamos ver, vou tirar 4 cartas e depois vou combinar o que é que as cartas me estão a tentar dizer tudo junto. Está bem? Porque assim às vezes fica mais difícil. Mas isto parece-me ser uma vida no faroeste. Eu estou a ver, através do meu terceiro olho, uma morte por espingarda. Grandchild. Uma morte por espingarda. E aqui fala sobre o neto de alguém. Ok. Eu vou aceitar todas. Afinal não são 4, são mais. São várias vidas que eu vejo aqui. Há aqui uma vida em que eles viveram no faroeste, em que eu acho que eles foram avô e neto, ou neta. E um deles foi assassinado com uma espingarda e causou muito sofrimento ao outro, tá? Eu acho que o avô foi morto com uma espingarda por algum motivo, algum conflito que ele tinha com outras pessoas. E o neto ou a neta, que era a outra pessoa desta história, portanto,
Vou repetir. Isto é uma vida passada entre estas duas pessoas da história em que um deles foi avô e o outro era um neto ou uma neta, ok? Esse neto ou essa neta vivia com esse avô, estava à responsabilidade desse avô, não tinha mais ninguém. Eles viviam um com o outro e a família era só estas duas pessoas. O avô foi assassinado por algum motivo, algum conflito que ele tinha com alguém e esse neto teve uma sensação, ou essa neta, de abandono porque ele ficou absolutamente sozinho. Agora começa a fazer sentido. E esse neto, depois desse avô ter sido assassinado, passou fome e sede. Passou fome e sede, passou necessidades. Então há uma associação muito grande de perda entre estas duas pessoas. Eu sinto que a maior probabilidade é que o homem da história tenha sido o avô e que a mulher da história tenha sido o neto. Então, quando eles se separaram nesta vida, ela ficou com uma sensação muito grande de perda, porque a memória dessa vida passada foi ativada quando ela perdeu o avô, ok? E ela ficou com medos de passar necessidades aqui. Ela até pode ter manifestado momentaneamente umas circunstâncias mais pobres por causa da presença dessa memória. E ela também se sentiu extremamente desamparada, abandonada. E o luto foi muito forte por causa da memória desta vida. Pediram para virar aqui duas cartas, eu estou a virar. Ok, depois há aqui uma outra vida entre os dois, que fala sobre as cruzadas e a Inquisição, no tempo das cruzadas e da Inquisição. No tempo das cruzadas e da Inquisição, uma destas pessoas morreu por causa de uma doença grave e a outra destas pessoas foi testemunha do impacto dessa doença na outra pessoa. Eu acho que eles eram um casal nesta vida. Nesta vida, durante as cruzadas e a Inquisição, eu acho que eles eram um casal. Este homem e esta mulher. Um deles morreu. Um deles ficou doente. Começou cada vez a ficar pior. E a outra pessoa testemunhou o fim da pessoa que amava, não é? E isto deixou-lhe uma mágoa muito grande. E é engraçado porque eu sinto aqui nesta situação que quem morreu foi a mulher da história. Quem morreu na outra vida foi a mulher da história que ficou doente e começou a ficar cada vez pior até que morreu. O homem da história testemunhou o fim dessa pessoa que ele amava e eles eram um casal nessa vida também. Foi um sofrimento muito grande que fez com que o homem desta história, nessa vida, tivesse feito uma espécie de contrato com ele mesmo de nunca mais se entregar de tal forma à mulher da história. Também ele fez esse contrato porque ele sofreu tanto de ficar doente e não poder fazer nada, que ele fez uma espécie de um contrato inconsciente em que ele disse que nunca mais ia ser um casal, ele nunca ia estar outra vez num casal com ela. E isso pode ter sido uma coisa que ficou ativa entre os dois quando eles encontraram-se nesta vida. E como essa memória, esse contrato inconsciente ficou ativo, ele foi-se embora e deixou sozinho aqui. Estão a ver? Por causa de uma memória onde ele sofreu imenso, ele amava, ele dedicou-se a ela nessa vida e viu-a morrer doente sem ele poder fazer nada. Tá? E ele também trazia, por causa dessa mesma vida, uau, eu estou a receber montes de informação, um padrão em que ele não se sentia suficientemente bom para cuidar dela e estar lá para ela. E quando eles se encontraram nesta vida, essa memória e esse padrão veio ao de cima, ele não se sentiu suficientemente bom para estar com ela e acabou por se afastar dela, ok? É engraçado porque, pelos vistos, os dois tinham o mesmo padrão de colocar um ao outro num pedestal. Uau! Ok.
sabem que eu agora uso sempre um dos meus oráculos aqui nestas leituras. E hoje o oráculo que eu fui guiada a usar chama-se O Amor Fala, foi criado por mim, eu uso sempre um oráculo criado por mim. Este é o meu best-seller, portanto é o oráculo que tive mais vendas e que foi o maior sucesso de todos os que eu criei até agora, que as pessoas adoraram e as pessoas compraram e as pessoas quiseram. Portanto, vocês vão adorar, nós vamos tirar umas cartinhas dela para ele e dele para ela, mensagens dela para ele e dele para ela, e vamos começar por ela. O que é que ela vai querer, o que é que ela quer dizer a este homem? Olha que engraçado. Eu quero retribuir toda a atenção e tempo que me dedicaste. Sabe o que é que isto significa? É porque é assim, eles estão separados e ele é que se foi embora, parece-me a mim, ou foi por causa dele que as coisas acabaram. Portanto, ela deu-lhe tempo e atenção. Porque é que ela lhe está a dizer a ele que vai retribuir o tempo que ele lhe deu? Isto ainda é o padrão desta última vida que nós falámos, em que ele cuidou dela, mesmo doente, até ela morrer. E ela sabe que ele lhe dedicou tempo, não é? E ela também trouxe um contrato para esta vida em que ela sentiu, porque ela morreu dessa doença, ela sentiu a necessidade de retribuir nesta vida, ok? E é por isso que eu acho que ela está a dedicar tempo a mudar a relação com ela própria e a dedicar tempo a manifestar esta conexão. Este tempo que ela tem estado a dedicar a manifestar esta conexão era uma dívida kármica dessa vida em que ela ficou doente e ele cuidou dela com tanta dedicação, mesmo ele não tendo conseguido salvá-la, ela sempre se sentiu em dívida para com ele e é por isso que desta vez é ela que está a dedicar tempo a esta conexão para ressuscitar esta conexão entre os dois. Ok? Uau! Pois, porque ele é que as coisas acabaram aqui nesta vida por causa dele. Mas é engraçado porque é ela que sente que tem que retribuir o tempo que ele dedicou naquela outra vida. Não é engraçado isto? Uau! Eu sabia que isto vinha aqui muita cura hoje. O que mais ela lhe quer dizer a ele? Eu sinto-me atraído, neste caso é atraída, eu sinto-me atraída pela tua beleza. Ou seja, o aspecto físico do homem da história é algo que é muito atrativo para a mulher da história. Tá? Ela gosta muito do aspecto dele, do corpo dele, sei lá, de tudo nele, a nível físico a atrai. Ok? Vamos ver o que é que ele quer dizer a ela. Eu tenho alguns vícios que tenho que largar antes de estar contigo. Nós sabemos. Porque saiu o diabo, lembram-se? Eu disse que havia aqui umas coisas tóxicas. Pois é, este homem tem alguns padrões tóxicos que não são compatíveis com a conexão com esta mulher e ele está a fazer a limpeza desses padrões. É por isso que diz aqui, eu tenho alguns vícios que tenho que largar antes de estar contigo. E ele está a fazer o trabalho de largada desses vícios, está bem? O que quer que isto seja. Pode ser mais consciente ou mais inconsciente a largada destes padrões. Olha aqui, incrível, nós precisamos de aprender em separado para agora nos podermos juntar e ser felizes. É exatamente isto que esta leitura trata. É por isso que é preciso paciência, porque, pelos vistos, a cura entre estas duas pessoas foi uma coisa muito, muito profunda. Abrangia a infância deles, os padrões de infância, abrangia padrões familiares, abrangia vidas passadas. Tá? Mas a estrutura energética está aqui criada. Já está a ser criada. E, portanto, em algum momento esta reconexão vai aparecer na matéria. Ok? Ele está a fazer a parte dele. Foi isso que ele quis dizer aqui. Olha, eu estou a fazer a minha parte. Portanto, tu faz a tua parte, que é o trabalho de amor próprio. É isto que ele estava a tentar dizer a esta mulher também.
Uau, meus amores, que leitura incrível! Eu estou aqui, até estou tonta com esta energia, tá? Eu vou dar continuidade a esta leitura na extensão, vamos ver mais vidas passadas, vamos ver mais coisas que venham a respeito destas duas pessoas. E vocês já sabem que podem ver o trailer da extensão, carreguem no link da extensão e carreguem onde diz Watch Trailer, para verem o trailer e verem se ressoa convosco, se faz sentido para vocês adquirirem a extensão ou não, está bem? Para as pessoas que querem adquirir este deck, eu vou deixar também o link no descritivo deste vídeo. Muito obrigada a todos por terem visto, gostei muito deste bocadinho, obrigada e até breve, tchau, tchau.